A gente vai fazer as recomendações aqui. Você tem que recomendar como que eu falo? Mídias, artes, jogos, canais, vídeos, filmes. Qualquer coisa de entretenimento, assim. De preferência indie. Bem legal, assim, tá? Esse é o conceito. Indie. Beleza. A minha recomendação, eu não pensei nisso ainda, eu já devia ter pensado. Eu vou Ramona recomendar Flor. uma banda que é bem legal, assim, que eu curto bastante, que eu escuto bastante indie. Mas eu vou recomendar ela só por causa de uma história que aconteceu. O nome da banda é I Don't Know How But They Found Me. Algum de vocês conhece? Não. É, Então, ainda não conheço. é uma banda bem legal, assim. Não diria que é rock, mas é tipo alternativo. E tinha basicamente uma garota no Twitter que eu tenho um crush nela. E aí ela pediu Ah, pra recomendarem bandas pra ela. E aí eu fui lá, mó feliz, tipo, nossa, ninguém conhece essa banda. Fui lá e eu comentei a banda. E aí ela falou que já conhecia. E aí eu entrei no clipe e o clipe tinha 60 milhões de views. E eu não tinha noção de que tinha ah. tanta gente que conhecia. E aí eu fiquei triste. Eu me senti imbecil, foi complicado. Ô, Cauã, você tem alguma Tipo, sugestão pra um tema? Já acabou as coisas que eu tinha escrito. Deixa eu pensar aqui em um. Eu tinha pensado em decepções amorosas. O que vocês acham? Ah, não, mas dá pra é, discutir bastante. Tipo, dá pra discutir É, legal. daí a gente vai ficar mais 3 horas falando aqui. É. Hum, Bora então? nossa, mulher. vamos. Tipo, a gente só vai contar a história ou a gente vai, tipo, dar uma introdução sobre o que a gente acha sobre isso? Não, Entendeu? primeiro você Dá pra conta a conversar sobre o história. que é amor também. Sei lá, mano. Dá pra fazer várias coisas. Só que, tipo, o vídeo já tá com 50 minutos. Eu vou morrer editando isso. Tudo bem, então só história. É, vocês já tiveram muitas decepções amorosas? Como que foi? O que você tem a dizer sobre esse assunto, Caio? Sei lá, cara, nunca cheguei em menina porque eu não consigo, eu sou E você, Cauã? O meu problema nisso é que quando eu eu. me interesso por uma menina, eu não fico quieto. Eu demonstro isso. Daí isso me fode. Entendeu? Não, mas tá certo. O problema é que você demonstra de um jeito merda. Você demonstra tacando uma bomba na casa dela. Tá ligado? Tô revelando segredos aqui. Olha, segredo, cara. Não pode falar isso. Tá, mas quem começa falando as coisas aí? Quem quer falar primeiro? Eu quero contar uma história. Conta a história, conta a história. Eu quero contar da primeira de verdade decepção. Sobre a minha visão, que é a visão verdadeira, porque foi a visão de quem sofreu. Bom, chega lá finalmente, caôzinho. Eu começo a estudar de manhã novamente no nono ano. Hum, Beleza. Uhum. Caôzinho, ele tá em uma situação que ele é um. Como posso dizer? Ele é um nerdão, né? Tipo, a única coisa que ele faz na vida é jogar e tirar nota boa. Essa é a vida dele. triste, uma vida complicada. É, mas é a vida dele. Ele queria É. voltar pra isso, inclusive. Beleza. A princípio, no nono é a mesma bosta, só um monte de gente louca, só que agora é mais alta e que pode te bater. Mas não muda nada. Só que ele começa a prestar atenção em Definição. uma pessoa. Uma pessoa diferente. Essa pessoa, ele não sabia o nome dela, sabia que ela tinha relações com outras pessoas, que outra pessoa conhecia. E daí, qual que foi a grande questão aí? Isso é uma coisa que eu quero falar depois. É você olhar para uma menina e você achar que ela é uma. Que é tipo assim, ela é perfeita, ela é menina especial, entendeu? E ela conversava com o Chassi de Uhum. Grilo, era mó da hora e tal, né? É. Conversava Já com o Só que o, sei. Siri. pro... Só que o problema é que Cauôzinho, junto com o Rafinha, falava sobre as coisas, né? Não, 10 vamos falar pessoas os nomes de escutam. verdade aqui porque as pessoas não vão entender. Tá, acontece que eu falava com você. Sim, A gente gritava muita merda, inclusive sobre isso. sim. E 10 pessoas escutavam. A gente tinha uma certa conexão com esse grupo aí. E a gente fazia muita merda, porque a gente ficava gritando pela escola coisas terríveis. Sim, Inclusive perto de pessoas que conheciam, né? Então era é, triste. A gente se indigna com como descobriram que você gostava dela, mas é meio óbvio, assim. sim. E daí, mas beleza, isso nessa minha indignação, beleza. Daí podia ser só mais uma situação assim. Isso já aconteceu. Por isso, só mais um cara que gosta de mim. Isso era normal pra ela, com certeza. Por algum motivo, alguém ou algumas pessoas queriam me foder ou foder o meu amigo. Foder mesmo, enfiar uma vara no nosso cu. A gente ficou com medo até de matarem a gente, né? Entendeu?
E daí aconteceu várias coisas que não convém aqui, afinal o vídeo é só sobre decepções amorosas. Mas, tipo assim, a grande questão é a seguinte, se tem uma coisa que eu aprendi e que eu poderia dizer pra alguém, é o seguinte, não cria essa fantasia de garota perfeita, entendeu? Porque as pessoas são horríveis. Eu também estou horrível, entendeu? E às vezes você faz coisas horríveis só porque é engraçado ou pra se sentir melhor. Na verdade, o jeito de você se sentir terrível, cara, ou sei lá, uma pessoa sentir como você uma pessoa terrível, é como ela se sente em relação a você, né, cara? O problema é que Cara, você se insere em todo um complexo de coitadismo, entendeu? Tipo, eu sou um coitado, eu nunca zoei ninguém, eu não faço mal pra ninguém, porque todo mundo me zoa, porque eu me fodo sendo que eu não fiz Não, mal mas pra aí vocês ninguém. estão fugindo do tema. Que é isso? O que Não, tá mas acontecendo? tem a ver sim. Tem a Ah, ver. tem a ver Eu na sou da sua situação. situação. calma lá, não... Ah, ok. Agora eu passo pro Caio, então. Vai lá, Caio. Vai lá, Caio. História amorosa, cara, ou decepções amorosas. O Caio ele nunca teve nenhuma Deixa eu ver. experiência amorosa na vida dele, eu tô falando pra ele. Vamos ver, eu vou falar de uma aqui um pouquinho triste. Eu tava de boa lá fazendo minhas atividades. Aí chega uma pessoinha na minha sala, uma pessoinha assim que tinha o dom de causar brilho nos olhos. Quem Não, vinha? ele vai falar dela, será? Vai. Nossa, que Vai. tristeza, que tristeza. Ai, cala a Ah, boca. ela, Aí tudo ela. bem, né? Só que eu queria ter amigos na época, né? Eu falava com o pessoal que não era de boa índole. Mano, quem que não vai ter Ou boa não. índole no sexto ano, Caio? Pelo amor de Deus. Não, calma. Beleza, tava um dia lá eu conversando com eles, com esses rapazes, até que uma vez um soltou uma dessa. Ah, o Caio gosta da Maju, entendeu? Júlia Nossa, Maria. nossa, ai meu coração doeu. Ai, Tipo, e ela escutou. Aí que eu fiz? Eu fiquei com vergonha dela, sei lá. Não, aliás, eu fiquei com medo de ela, sei lá, me dar um tiro e eu me abaixei pra debaixo da mesa. essa é a história. Aí, tipo, ela deu um pouco de. Ela riu um pouco e eu quase morri nesse dia. Essa é a história. Não tinha nada pra contar, velho. É o mais próximo que eu podia contar disso. Tá, você passa pra mim então? Questão da história? Alô? O Caio O Caio morreu. morreu, o Caio morreu. Não, calma, tô aqui, tô aqui. Eu não sei que história que eu conto, porque eu tenho várias histórias. Ui, ui, ui. Velho, eu tava pensando em retratar um assunto bem bobo. Um O assunto quê? que muita gente leva na série, mas é bem bobo na realidade. Que assunto? Então, lembra que eu te mandei um vídeo de uns caras lá fingindo, talvez fingindo que eram pastores? Bom, hoje é dia 7 de maio. Provavelmente amanhã ia começar um sinal que ia causar Que muita você ficou em escuridão choque, que você ficou com medo lá chorando. Ah, eu Ô, a lembro. gente por um pode segundo. aproveitar e discutir sobre manipulação religiosa. Então, o Caio ele tinha visto esse vídeo, que era de um cara falando que... O que ele tinha falado mesmo? Do Cordeiro, né? Que é sempre um novo êxodo. Que o diabo ia andar nas ruas e quem não Que tivesse ele... óleo de peroba Ia na chamando porta. no seu portão e O Caio manda 3 vídeos provavelmente. de uns caras muito loucos falando que não podia sair na rua, É. que o demônio entra na sua casa, e ele ficou chorando com medo. E tipo, Mano, sabe qual que é a origem disso? qual que é a origem disso? É velho com WhatsApp. É a origem disso. Velho, Não, eu achei que ele ia falar uma fonte, uma foda, que ele tinha pesquisado. Não, é isso, porque assim, tipo assim, você pode gravar qualquer coisa, falar qualquer coisa, e quem Mas lê qual que pode é o acreditar ou ponto não. disso? Tipo, eu não entendo qual que é o sentido das correntes do WhatsApp. A pessoa que Mano, criou assim, não ganha nada com isso, ela não ganha dinheiro, mano, não ganha reconhecimento. Pior que esses faça. velhos, eu acho eles mais plausível eles acreditarem nessa história do que eles acreditarem que existe realmente coronavírus. o Fala aí, Fábio falou uma Caio. coisa interessante. Esse negócio, tipo assim, por que uma pessoa vai fazer isso se ela não ganha reconhecimento e não ganha nada? É uma questão complicada. Por exemplo, por que o pastor finge que expulsa um demônio na igreja, sendo que ele não vai ganhar dinheiro com isso? Eu fico pensando bastante nisso. Tipo, o Assim, pastor na igreja, ele até consegue ganhar o dinheiro porque ele consegue convencer as pessoas de que isso realmente existe. E as pessoas dão um dízimo e começam a frequentar a igreja. Agora essas pessoas que fazem essas correntes no WhatsApp, elas não ganham nada com isso.
Tipo, será que elas fazem só porque elas acham divertido? Porque. Não, mas velho não tem essa noção de divertido. Às vezes o cara, ele vem em algum lugar e ele sai copiando mesmo, entendeu? Então, mas e a pessoa que criou isso? A pessoa que criou essa história? Como que funciona isso? Pode ser um cara que pode ter feito pra trollar alguém, ou pode ser um cara que tá louco mesmo, não duvido. As pessoas elas têm muito mais possibilidade de acreditar nessas histórias absurdas do que acreditar nas coisas que realmente estão acontecendo. Sim, isso é um fato. É que tem um negócio, um argumento de autoridade também. Tipo, se o pastor falou, tá certo. Qual que é o sentido lógico de um demônio sair andando na rua batendo nas portas? Sim. Tipo, qual que é? Tipo, Tipo, chamando com a A pessoa, voz do ela não. parente, tá eu ligado? queria que isso fosse real. Queria muito, cara, pra Habib me chamar aqui. É sério, tô nem aí, entendeu? A pessoa que ouve isso, ela não pensou no sentido, tipo, por que que o demônio vai vir bater na minha porta? Por que que Então, isso vai acontecer do nada? Ela não pensou isso, ela só repassou. mano, você tem que olhar isso através de um aspecto sociológico e Sabe outro o que é pior? psicológico. Tipo, até o Enquanto o Caio. brasileiro tá aí ouvindo esse áudio, alguns fumando maconha, enquanto os caras da Suécia estão lá dançando. Não, estão lá em casa, tá ligado? De boa. Não, mas na Suécia, tem algum país aí desse lugar aí que as pessoas não estão em quarentena? Sério? Uhum. Caralho. Tem países muito pequenos na Europa, daí nem. Ó, por alguma, Sério. por exemplo, os Estados Unidos é o que tem mais. Depois vem a França, a Alemanha. Agora, por exemplo, a Índia, que é o inferno, tem menos casos que o Brasil. Na Mas também tem uma coisa, quem que vai viajar pra Índia, né? Não tem como as pessoas entrarem em quarentena na Índia, porque tem pessoa em todo lugar. 1 bilhão de pessoas no país. Você consegue entender? Tem televisão na Índia? Não, tem, cara. Em paridade por poder de compra, a Índia é a terceira maior economia do mundo, entendeu? Sim, Só sim. que o povo é pobre. É basicamente, Nossa, tipo, as pessoas são pobres, tem computador, só que não tem na casa das pessoas. não ter computador também é foda, né, mano? Vocês querem continuar falando sobre a Índia? Vamos falar sobre a Índia. Pode A ser. Índia, Vamos. ela tem uma. Ela é extremamente desigual. Tem gente muito rica e gente muito pobre, tipo, fudida mesmo. Sempre É. que eu falo sobre desigualdade, eu gosto de usar o exemplo do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um dos cartões postais aqui do Brasil, né? E, tipo, Uhum. até nas fotos mesmo, você pode ver que, tipo, tem a questão da praia, né? Que, tipo, tem uns É, prédios absurdos com pessoas tipo, super ricas. Tipo, um apartamento lá deve ser, tipo, 1 milhão de reais. e tem o Morro do Alemão. E o Morro do Alemão, que tem um E o monte de Morro gente do morrendo na Alemão, velho. rua. É absurdo como dá pra você ver isso claramente, assim. Qual que é a sua opinião sobre o Rio de Janeiro? Eu já pensei nisso também, eu concordo. E, tipo assim, tem uma outra coisa, eu acho que isso prova que não basta apenas a economia bruta de um país crescer. Tem que diminuir a desigualdade também, senão fica terrível. A gente deu a nossa opinião aqui. O que você acha do Rio de Janeiro? Rio de Janeiro É. é um bagulho bem dividido, né, velho? Vou literalmente dar Ctrl C, Ctrl V no que o Fábio disse. Tem os lugares, a parte nobre do Rio de Janeiro e a parte bem fodida lá, que é as favelas. Eu quero dar um gank de outra coisa agora. Tipo, as pessoas falam que no Rio de Janeiro tem muito bandido. E que tem que matar o bandido e não sei o que. Mas agora, imagina como que é você nascer. Você tem tipo 30 irmãos. E todos Uhum. eles, a polícia sobe no morro todo dia. Com todo mundo falando que a polícia é tipo. Filho É do. isso, cara. Ninguém nasce mal, entendeu? Entendeu? Tipo, a culpa não é nem da pessoa que se tornou mal. Tipo, ela tá num ambiente tão que não tem. Ela não tem escolha. Inclusive é um exemplo muito bom de como não existe meritocracia. Ela, Ah, mas tipo, alguém acredita em meritocracia? tem pessoas que acreditam. É triste, assim. Ah, Não tem como você sair dali. Você não vai conseguir estudar, você não vai conseguir arrumar um emprego. Ou você vira bandido, ou você fica pobre pra sempre e morre. Entendeu? É essa a opção que as pessoas têm. Uma pessoa que sai de lá do Morro do Alemão não vai conseguir entrar numa faculdade. Porque ela não tem acesso à internet pra ela ver os vídeos da Deborah Ladin. Na escola não tem ninguém pra ensinar ela. Essa é a única opção que ela tem. Ou ela vira pedreiro ou ela vira traficante. prova também que a educação é muito importante nesse sentido, né? É um instrumento para combater a desigualdade. Eu acho que é bem isso. Uma coisa que aconteceu recentemente, não sei se vocês viram, foi que o ministro da Educação, ele comentou que o Enem não serve para combater a injustiça. Vocês viram isso? Não. É uma prova igual para todos, que tem a chance de mudar a vida de pessoas. E ele falar isso é um absurdo, né? Pega, por exemplo, o Marcelinho lá da Escola Estadual Vitor Gabriel Souza da Silva. O Marcelinho tira 10 em tudo, ele se esforça lá. Mas pode pegar, sei lá, qualquer cara do colégio objetivo. Bota os dois pra fazer uma prova, infelizmente o outro cara vai vencer.
Não é porque ele é mais inteligente, porque ele teve uma educação mais melhor, conhecido. entendeu? O cara pode ser um gênio, você pode ter 200 de QI. Se você mora em Serra Leoa, infelizmente você vai morrer de fome. Você não vai conseguir aproveitar isso em nada, entendeu? Ao Caio. Não há várias discussões. Não, Não, a gente mas tá discutindo aqui sobre. eu acho um absurdo esse negócio de universidade. Universidade pública no Brasil, ela, por exemplo, você olha pra USP, a maioria de lá é filho de rico, entendeu? A gente foi na Unesp. Tipo, todo mundo. Você viu, ô Fábio, lembra o cara que eu conversei lá da engenharia? Lembro. Você viu que eles davam no CTI, né? Você entendeu, né? Gente com roupa da Gucci, vários bagulho terrível lá na Unesp. E a Unesp é uma universidade pública. E não é feito pro pobre, é feito pra quem tem dinheiro e pra quem pôde pagar uma educação boa, entendeu? Sim. E pior que assim, o rico, não basta pra ele estudar em uma escola paga, ele faz 3 anos de cursinho, ele faz um monte de coisa. O que resta pro pobre? Ou ele trabalha e paga a faculdade dele na Anguera, ou ele não faz nada, Exato. entendeu? Exato. Então, tipo, meritocracia, mano, se você fala que isso existe, você é burro. Tipo, quem fala isso, desculpa, é burro. Você tem que estar em uma bolha social enorme. Tipo, você tem que viver dentro de um apartamento na zona sul de São Não, Paulo, tipo, entendeu? esses caras eles nascem com oportunidade, enquanto você tá aí Fácil se você falar. matando pra copiar um monte de texto E da outra, escola Não, pública. é muito fácil você falar que você Porque, fala que por uma exemplo, pessoa aqui do Morro do Alemão pode sair de lá e se tornar alguém, que é só se esforçar, que é só fazer isso, que é só fazer aquilo. se você é rico, você deita lá no seu quarto com um vista boa, você pega. Você tem material bom, você tem tudo, você consegue fazer as coisas. O cara que tá em uma situação difícil, nem estudar ele consegue, porque ele tem que trabalhar. É horrível pensar nisso. Me deixa muito bravo. Ah, já deu 35 minutos, dá pra gente falar mais um tema. 60 perguntas para conhecer a pessoa amada. Não. Vamos lá. Ui. O que mais te comoveu na sua vida? Ixi. Vocês já assistiram aquele filme lá do... que tem um cara que vai pra prisão e ele é mó do bem? É um filme gospel. Ah, eu acho que eu já vi esse filme, que Eu na sei qual que é, eu verdade sei. Aquele filme me deixou triste. Me comoveu bastante. A pergunta interessante aqui. Hum. Onde você gostaria de viver? Oslo, Noruega. não, Mano, já viram como que é, assim, a natureza, a flora da Noruega? Não. Mano, é lindo, cara, tipo, é muito bonito. Ah, você vai dizer que você vai querer morar lá por causa da flora, não porque é o país mais desenvolvido do mundo. Não, são dois. Eu queria muito viajar pra lá, entendeu? Os países nórdicos são muito mais bonitos que os tropicais, na minha opinião. Tipo, eu gosto mais. Não é questão de que você fosse viajar, que você gostaria de morar lá. Então, eu moraria lá, eu ficaria muito contente. Se bem que eu gostaria de morar em Londres, na verdade. Caio. ia lá, né? Que isso, Caio? O que você falou? Eu não entendi o que você falou, Caio. Não, é. O que você falou? Caio, o que você falou, mano? Não entendi. Ô, Caio. Eu sei do que você tá procurando tem Ruivinha na Noruega? Ruivinha na Noruega. Ah, tá. Por que aconteceu, mano, que você tá morrendo de rir aí, pô? É verdade, tem mesmo. Todos os países nórdicos têm ruivinhas, cara, então qualquer um tá bom. Não é porque é país nórdico, é bonitinho. Eu sei da sua história, rapaz. Ui. Eu vou desmaiar. Ai, Tá, caralho. agora é vez do Caio agora. Onde o Caio quer morar? Onde eu quero morar? Eu vou na Suécia porque ela tem a Greta. Nossa, nenhum de vocês vai ser patriota e dizer que vocês queriam morar no Brasil? Não. Foda-se o Brasil, mano. Mano, Tem um demônio erro, o povo brasileiro é estranho, cara. Antigamente eu tinha até um patriotismo, um amor, assim. Mas como hoje eu vejo que quão imbecis as pessoas são, eu fico querendo ir embora daqui. Sinceramente. É um país que eu queria morar? Eu queria morar na Rússia. Nossa. Eu queria morar lá em Moscou. É bonito as coisas lá. também fica o dia A inteiro Rússia vendo. é bonita também. Sim, é lindo. E- E você entende que lá, tipo, tem muita história. Imagina, tipo, você tá andando na rua que o Lenin andou. Não, que Czar andou, ele é um caralho. Com que personagem da história você gostaria de conversar? Tipo, qual história? Da história, do mundo. história. Tá. Da história da. Mano, sério. Sem zoa. Hum. Ninguém quer conversar com Jesus? Eu tinha Jesus pensado Cristo na mesmo. mesma coisa. Eu tinha pensado na Tipo, mesma. conversar mesmo. Chegar assim, quem foi esse cara? Só que eu tenho medo de, tipo, realmente ser um cara foda.
Porque aí eu Mas vou... Jesus era um cara foda, pô. Ele não era um cara foda, pode ser só uma história. Ele era uma pessoa ruim, por acaso? As histórias, sabe quando você joga telefone sem fio? Ah. Começa uma história e vai mudando tudo. Putz, agora você me mandou um ponto interessante, cara. Tem uma Porque música. Vocês conhecem Raul Seixas? Sim. Tem uma conheço. música dele que chama Messias Indeciso. Retrata exatamente o que eu penso disso. E pensa assim: um homem, em um contexto onde todo mundo era humilhado pelo Império Romano, onde os judeus trabalhavam em minério, entendeu? Em mineração. Você pega um homem que era extremamente inteligente, que tinha uma proposta de vida diferente, uma proposta de uma vida além da morte. As pessoas vão olhar para esse homem e vão falar: ele é Deus. Dá pra você entender? Eu acho que, tipo, se você for ver a Bíblia, tem várias passagens assim que se você estudar a história, você consegue entender o contexto, você consegue, sabe, entender o que realmente aconteceu ali. Tipo na Torre de Babel, sabe? Sim, mas aquilo é uma. Não, a história que foi adaptada, não tem realmente a ver com Deus. É que, tipo, lá Sim. na Babilônia, tinha muitas torres, assim, que as pessoas construíram. Uhum. Tipo, como a Babilônia era a maior cidade que existia no mundo naquela época, vinha gente de todo lugar lá. Gente que falava todo Sim. tipo de língua, todo tipo de coisa. E os hebreus, eles chegaram lá, eles viram aquele monte de gente falando um monte de língua, construindo um monte de coisa, pegaram essa história aí, como uma representação, né? Ó, por exemplo, sabe o diabo? Pessoa que, por exemplo, uma pessoa que é budista, que lê a Bíblia inteira, ela não vai achar diabo nenhum. Porque o diabo não é diretamente citado, entendeu? Sabe aquela passagem de Lúcifer, a estrela da manhã e tal, do livro de Isaías? Hum. É uma referência ao rei da Babilônia. Então, é isso que eu tô falando. Se você conhecendo o contexto, você consegue decifrar o que Sim. eles queriam passar com aquilo. Foi a igreja que interpretou isso e criou esse personagem, entendeu? Mas ele não aparece diretamente. Tá, vocês não responderam qual que era o personagem e história que vocês queriam conversar. Bom, Nossa, a gente ficou já tanto que você já falou de Jesus, eu vou falar um outro. Eu não queria conversar com Jesus. Não? Não. Ah, achei que era. Quem queria conversar com o Newton? Nossa, eu não. De jeito nenhum. O cara que eu não queria conversar é o Newton. Eu queria conversar com Hitler. Nossa, mano, Rita. Cauã. Ah, sei lá, Você já viu velho. o Mussolini morto? Eu posso Foda. mostrar pra vocês? Hum, Você vê como que a vida é uma bosta. Vocês não têm estômago fraco, não. Você pensa que Mussolini foi, tipo assim, um dos homens mais poderosos do mundo. Daí poderosos. olha como o cara termina. Puta que pariu. Tipo, o cara termina na lama. É muito irônico isso. Complicado. Quando Entendi. mataram ele, eles deixaram o corpo dele exposto assim pro povo tacar pedra, sabe? Sabe uma coisa que eu tenho muita vontade, assim? É de conversar com um psicopata. Acho que deve ser interessante de ver como que esse tipo de pessoa pensa. Não tem empatia pelos Sim. outros. Mas ele tem noção do que ele está fazendo. Você não acha que é interessante conversar com um cara desse? Não, sim, é um estudo interessante. Vocês conhecem a história daquele Pedrinho Matador? É o Não, maior cara, serial killer nunca brasileiro. vi assim na minha Ele vida. matou 100 pessoas. E daí você pensa o seguinte, tem uma entrevista dele com o Marcelo Rezende. É muito boa, inclusive. Ele pergunta, você se arrepende de quem por você ter matado essas pessoas? Ele, não. Ele nega. Por quê? Porque não valia merda nenhuma, Tem uma entendeu? Nossa, série velho. na Sério. Netflix que tem. Que eles entrevistam o. Como que é o nome daquele cara que tinha uma suástica na testa? Que foi. Qual que é o nome da série? Não é Mindhunter, não, né? Não tenho certeza. É o Charles Manson. Ah, Ele tem uma cena da série que. É Mindhunter, sim. Que eles entrevistam o Charles Manson. E é interessante, assim, ver como que essas coisas acontecem. e você, cara? Você queria conversar com quem? Agora é um ponto um pouco complicado. Velho, eu acho que se eu pudesse conversar com alguém da história, eu acho que seria, sei lá, Stephen Hawking. Steven, Stephen Hawking, foi mal. Eu acho que seria uma conversa da hora. e você, Cauã? Eu tava pensando aqui, cara, tem tantas pessoas. Mas, sinceramente, eu queria conversar com o Pedro. Primeiro papo. Você não acha mais interessante conversar com Judas? Não, Próximo. agora mais uma pergunta. Última pergunta, pode ser? Já tem 51 minutos. Beleza. Você Vai ficar uma desgraça pra você editar esse negócio. Vamos ter pena de você. Uma pergunta que eu não sei se é tão interessante assim.
Vocês falem suas opiniões. Se você pudesse Uhum. voltar atrás, o que você mudaria no seu passado? Sabe pra que dia que eu queria voltar? Hum, Dia 5 de maio de 2010. Nossa, cara, tem marcado. O que aconteceu no dia 5 de maio de 2010? Meu avô foi atropelado. Mas, tipo assim, eu acho que assim, a presença do meu avô poderia mudar muita coisa. Na sua Até no vida? que. Na minha vida e também na minha personalidade, tipo, no que eu Uhum. sou. Eu acho que mudaria. Inclusive, isso poderia ter mudado até, por exemplo, sei lá, muita coisa. Bastante. É, Verdade. e você, cara? Se eu pudesse mudar, É. provavelmente você vai falar, ai, Caio, loucão da cabeça, mas na minha lógica de pensamento faz sentido. Eu acho que eu voltaria pro último dia que eu estivesse na Adventista ainda e sabendo que seria esse meu último dia, eu ia sair xingando todo mundo, porque eu sempre fui um babaca naquela merda daquela escola. E eu queria poder mudar isso na minha vida, entendeu? O meu eu não posso Eu falar odeio aquele lugar. porque envolvem outras pessoas. Não, mas de boa, porque o meu também envolve outras pessoas, Então, mas o meu eu mas tenho bem que sacanas mencionar e, pessoas, tipo, entendeu? tá vendo? Pra contar a história eu teria que mencionar pessoas, inclusive pessoas que talvez assistam isso. Tá, vamos terminar o podcast aqui então. Deu uma discussão bem Então, interessante aqui, foi bem legal. O Vitor, infelizmente, ele não apareceu, é, que é bem triste. Mas rendeu 2 vídeos aí. muito bom, velho, para as pessoas aí que estão passando a quarentena, tá sem o que fazer aí, já tem o que fazer, assistir os vídeos Podcast do Rodolfo. maravilhosos aqui do canal, velho. Sim. Se vocês têm alguma mensagem para o público, A paz do Senhor. Ignora o Bolsonaro, fica em casa. sejam felizes. Adeus.